Pessoal, nós vamos resolver agora então a questão de número 21 do vestibular da FUVEST, tá certo? No caso, estamos referindo aí ao primeiro dia, né, a primeira fase do vestibular da FUVEST, né, a prova com questões de múltipla escolha, tá certo? E que foi aplicada dia 17 de novembro agora de 2024, tá certo? E se destina, né, enfim, foi realizada ali por aqueles que ingressarão, né, na USP em 2025, daí o vestibular 2025, né, da FUVEST, tá certo? Vamos lá então. A questão nos diz o seguinte: baterias íon-lítio armazenam energia por meio de um processo de intercalação iônica, no qual íons lítio penetram e se acomodam entre as camadas de grafite no ânodo da bateria. Conforme nós sabemos, grafite é um composto lamelar, né, e permite então a intercalação de íons, por exemplo, o íon lítio. Bom, a quantidade de energia armazenada é diretamente proporcional ao número de íons lítio intercalados no ânodo, que, entre outros aspectos, é limitado pelo espaço disponível para sua alocação. Uma recente inovação tecnológica em baterias é a substituição de lítio por sódio, formando baterias íon sódio. O mecanismo de funcionamento se baseia no processo de intercalação, com a vantagem de que o sódio é mais abundante do que o lítio no planeta, que o sódio é mais abundante, consequentemente mais barato também, né? E além disso, né, com essa coisa de carro elétrico, etc., quer dizer, a demanda por lítio tende a aumentar, então ter uma bateria que utilize um elemento mais abundante e, consequentemente, mais barato, por certo, é uma vantagem. Bom, considerando o enunciado, perdão, continuando, né, o enunciado. Considerando que a única diferença entre baterias de mesma massa e volume seja o íon utilizado, sódio ou lítio, e que a densidade de energia é a quantidade de energia armazenada na bateria por unidade de massa e volume, é correto afirmar que a densidade de energia de uma bateria íon sódio é, letra A, maior do que uma bateria íon lítio, pois o sódio tem maior massa e menor raio do que o lítio mais. O sódio realmente tem maior massa, mas ele não tem menor raio do que o lítio mais. Então a letra A com certeza está errada. Letra B. Menor do que uma bateria íon lítio, pois o sódio tem maior massa e maior raio do que o lítio mais. Bom, sódio mais realmente tem maior massa e tem maior raio do que o lítio mais, né? A afirmativa B é candidata aqui a ser a correta, né? Letra C. Maior do que uma bateria íon lítio, pois o sódio tem menor massa e maior raio do que o lítio mais. Não, o sódio não tem menor massa do que o lítio mais. Então a alternativa C com certeza está incorreta, né? D. Menor do que uma bateria íon lítio, pois o sódio tem menor massa e menor raio do que o lítio mais. Bom, o sódio não tem menor massa e nem menor raio, tampouco, do que o lítio mais. Então a alternativa D com certeza está errada. E letra E, igual, né? Enfim, a densidade de energia de uma bateria íon sódio comparada com a de íon lítio é igual, são iguais as densidades, né? A densidade da bateria de íon sódio é igual à de uma bateria íon lítio, pois ambos os íons são monovalentes. Realmente, ambos os íons são monovalentes, né? Mas o que acontece? Suponhamos, vamos voltar aqui para o enunciado, né? Considerando que a única diferença entre bateria de mesma massa e volume, então eu tenho duas baterias com mesma massa. Vamos criar números aqui. Uma bateria de íon sódio que tem 1 kg e uma bateria de íon lítio que também tem 1 kg. E essas baterias têm o mesmo volume também. Vamos supor que uma bateria de íon sódio que tem 1 kg e não sei lá, 100 centímetros cúbicos de volume. E uma bateria de íon lítio que tem 1 kg e 100 centímetros cúbicos de volume. Então as duas baterias têm a mesma massa e o mesmo volume, as baterias, né? Mas o que acontece? Como a massa do íon sódio é maior e o seu volume também é maior do que do íon lítio, se eu tomar duas baterias, uma de íon sódio e outra de íon lítio, né, que tenham ambas as baterias a mesma massa total e o mesmo volume total, mas na bateria de íon sódio, com certeza, comparado com a bateria de íon lítio, eu terei um número menor de íons, né? Porque os íons sódio têm uma massa maior, então eu preciso de um número menor de íons sódio para atingir a mesma massa, e além disso os íons sódio têm um volume maior,
cada um deles, de forma tal que eu preciso também de um número menor de íon sódio para atingir o mesmo volume da bateria de íon lítio, né? Então, ambos os íons são monovalentes, é verdade, mas a densidade de carga não tem como ser igual, né? Voltemos aqui para o enunciado, considerando que a única diferença entre baterias de mesma massa e volume seja o íon utilizado, sódio ou lítio, e que a densidade de energia é a quantidade de energia armazenada na bateria por unidade de massa e volume, né? Então, se eu tomo, de novo, né? Se eu tomo duas baterias, uma de íon sódio, outra de íon lítio, elas têm a mesma massa, essas baterias elas têm o mesmo volume. Mas como os íons sódio têm uma massa maior e um volume maior do que os íons lítio, nessa bateria de íon sódio eu terei um número menor de mols de íon sódio do que eu tenho número de mols, né, de íon lítio na bateria de íon lítio, né? E se eu tenho um número menor de íons, né, então eu vou ter menos carga, a densidade de carga vai ser menor, né? Então, a densidade de carga da bateria íon sódio será menor do que a bateria de íon lítio, pois o íon sódio, né, tem maior massa, sim, tem, e tem maior raio do que o íon lítio, sim, é verdade. E além disso, né, justamente por ter maior massa e maior volume, eu terei um número menor de íon sódio na bateria de íon sódio, comparado com a bateria de íons lítio, sendo que as duas têm a mesma massa e o mesmo volume total, né? Mas eu teria um número menor de mols de íon sódio, eu teria um número menor de íons, né, na bateria de íon sódio do que na bateria de íons lítio. Consequentemente, a densidade de carga da bateria de íon sódio realmente será menor, tá certo? Então, questão 21, sim, essa numeração é a numeração da prova V1, né? Tá certo? Se você fez a V2, a V3 ou a V4, verifique qual seria a numeração dessa questão na sua prova, tá certo? Considerada a prova V1, é a questão 21 do vestibular 2025 da FUVEST, primeira fase, né? E a alternativa correta, no caso, é a letra B de Bravo, tá certo? É a resposta correta, né? A densidade de carga, a densidade de energia, perdão, né, da bateria de íon sódio será menor do que uma bateria de íon lítio, pois o sódio tem maior massa e maior raio iônico do que o lítio, né? Isso vai se traduzir num número menor, né, um número menor de mols de íons na bateria de íon sódio do que na bateria de íons lítio, muito embora as duas baterias, né, conforme o enunciado afirma, teriam a mesma massa e mesmo volume totais, tá certo? Mas enfim, alternativa correta, resposta correta, né? Letra B de Bravo, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.